Olá, amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Flávio Catarucci, que é trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré de Badibacite. E hoje nós vamos, no nosso Papo do Bem, falar um pouco sobre as mortes trágicas. E eu tenho certeza que ele vai trazer muita contribuição para a nossa análise e entendimento para enfrentarmos esse tabu, que é a morte, que ainda não nos acostumamos muito com ela. E um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e, meu amigo, com a nossa gratidão, a palavra é sua. Obrigado, doutor. Doutor, eu trabalho há 23 anos na polícia. Trabalho hoje no policiamento rodoviário, já há 13 anos, e como estava conversando com as meninas aqui da produção, o desencarne, o fenômeno morte, que na verdade a morte, o que a gente percebe é um processo que vai se expandindo a partir do momento do desencarne e envolve toda a família, todo o contexto social. Então este fenômeno, ele sempre abala, independente de qual a religião. Eu estou quase todos os dias, eu acompanho situações de pessoas que estão no auge da sua carreira, da sua vida, dos seus planos, e de repente, por conta de um acidente provocado por ela ou provocado por uma outra pessoa, até mesmo por um caso fortuito, um elemento da natureza, alguma coisa, a pessoa interrompe a sua trajetória reencarnatória. E acompanhei desencarne de espíritas, de católicos, de evangélicos, de todas as religiões, e sempre vem a negação, aquelas fases do luto, né? E sempre vem realmente um grande trauma envolvendo. E aí eu comecei, a doutrina espírita, ela traz uma série de ferramentas para a gente, já que é o Consolador prometido, que Jesus nos prometeu, eu fico pensando, se diante de tantas informações que a doutrina espírita nos traz, por que efetivamente o espírita não se sente consolado? Esta aceitação, esta compreensão, mesmo diante da dor, e nós somos portadores de sentimento, nós temos o direito de sentir dor, de sentir saudade, de chorar, porque nós somos humanos, mas a convivência com essa dor acaba sendo traumática. E eu percebo que muitas vezes o conhecimento da doutrina espírita não é o suficiente para trazer a consolação. E aí eu parei para pensar aonde que está o elo, o ponto efetivamente em que este conhecimento não traz o consolo. Então, com base nisso, nós traçamos uma série de reflexões que eu pretendo passar nesses próximos minutos para que a gente possa entender esse fenômeno, em que a consolação, o Consolador prometido não consola. Primeira coisa, nós conhecemos casos de pessoas que por anos, inclusive por décadas, estudam a doutrina espírita, frequentam as casas espíritas das suas localidades, estudam e alguns até conhecem o livro dos espíritos com todas as suas questões. Os livros de Kardec, Revista Espírita, a pessoa conhece. Mas é interessante que todo esse conhecimento, doutor, está concentrado aqui. E nos momentos de dificuldade, não passa para cá. Conhecimento, espiritismo na cabeça é conhecimento. Espiritismo no coração é transformação. E muitas vezes existe uma longa ponte entre o que ele sabe e o que ele sente. Por exemplo, o pessoal aqui da produção, o pessoal que está assistindo a gente em casa, vamos fazer uma enquete, levantem a mão. Quem acredita na reencarnação? Levanta a mão. Tá. Por que vocês acreditam na reencarnação? Vocês lembram o que vocês vivenciaram na última encarnação? Não. Então por que vocês lembram? Por que vocês acreditam? Outra coisa, quem acredita em extraterrestre, em espírito, em ser... Você já viu um ET na sua frente? Então por que você acredita? O senhor entende que muitas vezes a gente acredita em uma informação que até então é conveniente para nós. Até então, aquela informação, ela não esbarrou em nenhum conceito que eu tinha anteriormente, então foi deglutida e assimilada por mim. Só que, veja bem, da mesma forma que você acredita numa informação, se alguém te trouxer uma outra teoria mais convincente, como a dialética mais convincente, você deixa de acreditar naquilo e começa a acreditar em outra teoria. Aí é que está o grande problema. Nós não devemos acreditar na reencarnação. Nós devemos viver a reencarnação como uma realidade. Aqui, vocês acreditam no fogo? Você acredita que o fogo queima?
Então, você coloca o fogo à prova, acende um fogão, a boca do fogão e coloca o dedo para ver. Você vai desafiar o fogo? Não, porque você conhece, você sabe do poder destrutivo do fogo. Da mesma forma, quando a gente sabe das consequências, a gente vive as consequências da reencarnação, a nossa relação interpessoal e principalmente o nosso confronto com as situações trágicas que acontecem em nossa vida passam a ser mais consoladoras. A gente começa a entender. Então vamos lá. Se você vive a sua reencarnação como uma realidade, a tua relação com a tua sogra, que vive pegando no teu pé, que não te aceita, a tua relação com o teu cunhado passa a ser diferente, porque a gente vai no que Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário. E aí, senão estarás com ele na cadeia enquanto não pagar o último centavo, que é a convivência no corpo físico. Então, sabendo disso e tendo ciência que a reencarnação é uma realidade, a gente começa a interagir diferente e assimilar diferente. Um diagnóstico de uma doença terminal. Nós vemos na doutrina espírita que o gênero, na questão 851 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da fatalidade, na verdade, quando usando o nosso livre-arbítrio nós escolhemos o gênero de prova, nós estabelecemos ali para nós uma fatalidade. Mas é o nosso livre-arbítrio. Bom, se eu vivo a reencarnação como uma realidade, ao ser diagnosticado com uma doença terminal, eu vou entender que ali é um desdobramento do meu livre-arbítrio na questão espiritual e eu vou assimilar melhor esta realidade. Então eu não vou ficar, ao invés de eu ficar orando para Deus para pedir que tire de mim aquela aprovação que muitas vezes é importante para a minha evolução, eu peço que me dê sabedoria, discernimento espiritual, compreensão e capacidade de aceitar. Voltemos ao tema do nosso bate-papo. Diante de um desencarne trágico de algum ente da família, sabendo que aquele contexto, aquele gênero de desencarne está previsto numa linha de desdobramento que eu tracei para a minha reencarnação, então eu vou enxergar como uma realidade e como um desígnio da providência divina. Aí a gente começa a contextualizar a doutrina espírita como sendo um consolador, porque efetivamente assimilando essa informação eu consolo meu coração sabendo disso aí. Mas bem, muitas pessoas questionam, mas são muitas informações profundas que Kardec trouxe na codificação espírita. E são tão profundas que à primeira vista parecem irreais. Mas onde está a comprovação da veracidade daquilo que Kardec trouxe, usando a mediunidade de grandes médiuns para trazer uma revelação para a gente? Vamos voltar um pouco no tempo. A mediunidade é um dos pilares que sustentam a doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos através desta faculdade chamada mediunidade. Vamos voltar 800 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, ele previu, através da mediunidade, foi-lhe revelado pela mediunidade, que o Filho de Deus nasceria de uma mulher pura. Naquele mesmo contexto, o profeta Miqueias, ele previu que o Messias prometido nasceria em Belém. Então nós vemos atestado no Velho Testamento que os médiuns, ou os profetas, que era um nome que se atribuía aos médiuns, eles se comunicavam com os espíritos e tinham a capacidade de receber essas mensagens. Quando Moisés ele peregrinava no deserto com o povo hebreu, tem um trecho, eu não me lembro em qual dos 5 livros que está escrito isso aí, em que ele proibiu que se consultasse os mortos, porque na verdade a mediunidade banalizou. A pessoa não tinha o que fazer, ficava andando no deserto o dia inteiro, então os médiuns que davam a comunicação para os desencarnados do convívio ficavam perguntando futilidades. Então Moisés viu que aquilo estava uma grande bagunça, então ele proibiu que se consultasse os mortos. Espera aí, você só proíbe algo que existe. Então, ao proibir que se consultasse os mortos, no Velho Testamento, a Bíblia está atestando que é possível consultar os mortos. Vamos avançar um pouco no tempo. Chico Xavier, o grande Chico Xavier, ele
As cartas consoladoras do Chico Xavier, elas atestam um grande contexto que envolve Kardec. Já parou para pensar? Já pararam para pensar? Você que está em casa, já parou para pensar? É óbvio que, individualmente, cada uma daquelas mães que receberam cartas dando notícia dos seus filhos, cada uma daqueles familiares, daquelas pessoas que receberam mensagens dos seus familiares e de forma irrefutável, atestava que pessoas que passaram a linha da morte, a linha do túmulo, poderiam voltar e, através de informações que só pertenciam ao conhecimento íntimo do desencarnado e do encarnado, comunicar que eles continuavam vivos. E por que, doutor, foi tão importante essas cartas de Chico Xavier? Porque, atestando, cada pessoa que recebeu uma carta é uma testemunha viva de que é possível receber informações do mundo espiritual. Por que isso é muito importante? Porque quando Chico Xavier recebeu informações do mundo espiritual através de Emmanuel, através de Humberto de Campos, através de André Luiz, as informações profundas que eles trouxeram estão comprovadas, testemunhadas e testificadas por cada uma daquelas famílias, daquelas pessoas que receberam cartas de seus parentes do plano espiritual, atestando que há uma veracidade. Bom, como que Kardec codificou a doutrina? Através da mediunidade. Então, Chico Xavier vem hoje não, né? Já faz um tempinho, mas ele vem testificar que as informações que Kardec codificou, recebidas do mundo espiritual, de espíritos de renomado conceito, de escola, como Erasto, como Santo Agostinho, como Paulo, como João, o evangelista, como todos aqueles que participaram da codificação, Chico Xavier vem atestar, testificar. Então, com isso, essas informações que nós recebemos, especialmente a partir da questão 851, que fala de fatalidade, e se aplica até 860, que fala que nós podemos mudar fatos que estavam previstos para acontecer. Se esta mudança encaixar na ordem geral da vida que a gente escolheu, então esse contexto de informações vem, quando trazida para o nosso coração, nos dar este amparo para entender que os desencarnes trágicos estão previstos dentro de uma grande estrutura divina que vem contribuir para a evolução do espírito, ajudando ele a libertar-se. Esta é a grande palavra das tragédias, das fatalidades. Libertação do peso que nós trazemos dos erros do passado e principalmente dos nossos vícios que atrapalham a nossa evolução espiritual. Então, meu Flávio, ontem eu atendi uma moça na nossa casa e que ela estava muito depressiva, extremamente depressiva. E a colocação dela é que não aceitava a morte do pai, porque ela tinha uma ligação muito estreita com ele e a carência, a ausência física, né, do pai. Isso estava fazendo com que ela sofresse muito. E exatamente pela não aceitação, porque a depressão, na grande maioria das causas, né, é não aceitar e reagir, né, de uma forma negativa frente ao fato. E conversando com ela, eu pude esclarecê-la de algumas coisas, inclusive ela não é espírita e, segundo a própria criatura, diz que vai começar a seguir a doutrina espírita. Eu entendo o que você está colocando com muita clareza, você foi muito explícito. Acontece que a reencarnação ainda é um tabu, né? Sim. Para nós espíritas, nós não acreditamos nela, nós sabemos que ela existe. É diferente de acreditar, a gente sabe que ela existe. Então, é uma lei natural, insofismável, inquestionável. A grande problemática para essa consolação, de uma maneira geral, é a falta da credibilidade nessa sequência da vida. Porque, é bem da verdade, a morte não existe, né? Existe, vamos dizer, transição. Você deixa de estar no plano físico para estar no plano espiritual. Agora, essa ausência sentida, né,
que mexe muito com as criaturas. E a capacidade de cada um de suportar essa ausência. Tem um livro, Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, que fala preparo para a morte. E dentre os fatos, né, que são vários, ele coloca desapego aos entes queridos. Né? A gente acha que é meu pai, né, meu irmão, meu filho, quando na verdade nós somos espíritos em fase de transição. Ora, nós estamos, não somos, né, filhos, estamos pais, estamos marido e mulher, mas aquele apego, né, do meu parente, né, e isso também atrapalha muito, né? Sim. Tem um ditado popular, inclusive é filosofia de boteco, né? Que o pessoal fala que Deus cuida das crianças, dos bêbados e dos tolos, né? E de certa forma, esse conhecimento popular traz uma certa verdade. Porque veja bem, quando a gente vai reencarnar, Deus simplesmente não empurra a gente na porta do céu e fala assim, vai, se vira, vai e vença, né? Dá seus pulos. Todo o nosso processo no pós-reencarnatório e no pré-reencarnatório e no pós-desencarne e durante a nossa vida está inserido dentro de um contexto da providência divina. E nós estamos sendo conduzidos e amparados sempre pelos espíritos que aceitaram esse compromisso de nos conduzir, então sempre nos intuindo. Kardec pergunta aos espíritos se influenciam os espíritos em nossos pensamentos. E eles respondem que muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes são eles que conduzem as nossas atitudes. E de certa forma nós estamos amparados. E as pessoas que mesmo não acreditando na reencarnação, para que esta falta de crença não venha prejudicar-lhes o transcurso das suas obrigações, dos seus compromissos reencarnatórios que devem passar, é que existem os nossos espíritos amigos, que vêm nos auxiliar. Por outro lado, nós temos os espíritos apegados ainda, os espíritos infelizes apegados ao mal, que trabalham para a nossa decadência. É como se fosse o Oceander, se ele estiver nos assistindo, um abraço para o Oceander, gosto muito dele. O Oceander ele sempre fala que o plano espiritual, a frequência espiritual, é como se fosse um prédio, onde lá no subsolo estão o reino das trevas e lá na cobertura, isso, nos píncaros lá estão a parte mais alta da evolução espiritual. E este elevador é o nosso pensamento, é a nossa frequência. Mesmo não acreditando na reencarnação, mesmo não acreditando em nada daquilo que a doutrina espírita traz de tão belo para nós, desde que a pessoa mantenha uma vibração de amor, mantenha uma vibração de pacificidade, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa que se relaciona com o meio em que vive, de uma forma, vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, praticando a caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, é uma pessoa que trata bem o porteiro do prédio, o garçom do restaurante, o coletor de lixo que passa em frente à casa dela, indulgência para com as imperfeições alheias, a pessoa diante de um idoso que está na direção, que dirige a 20 km por hora, a pessoa ela é benevolente diante de um carro de autoescola, em que a pessoa ela está meio perdida, ele é indulgente, ele entende e aceita que as pessoas têm as suas limitações e as dificuldades e, acima de tudo, pratica o perdão das ofensas. Ou seja, diante dos infortúnios, diante de tudo aquilo que lhe lançam de mal, ele assimila, dispersa e se sai bem, não guardando aquela mágoa para dentro de si. Esses três preceitos e que levam a gente a praticar a caridade conforme o que ensinava Jesus, é que realmente vai fazer com que a pessoa esteja inserida mais facilmente nesta vibração de bondade, sendo assessorada. Para essa pessoa, as tragédias, as dificuldades não caem com o mesmo peso como cai com aquela pessoa negativista, que só se apega ao mal. As tragédias e o processo de despertamento no pós-desencarne, mesmo que seja uma tragédia, vai ser mais suave. Nós vemos nos livros, especialmente o Há 2000 anos e o Ave Cristo, o Há 2000 anos, o caso do desencarne de Lívia, quando ela foi lançada no circo, ali vendo o seu marido Públio Lentulus lá, na tribuna, junto com o imperador tal, e que as feras, os leões vieram para destruir o corpo físico, ela não sentiu nada.
Então ela teve um desencarne trágico, mas ela não assimilou este processo de dor, porque ela conquistou o merecimento pela sua confiança em Jesus e pela sua conduta. Então, muitas vezes a gente vê que, mesmo um acidente que destrói totalmente o corpo físico, o espírito não participa daquele contexto, porque conquistou o merecimento de, mesmo passando por aquela provação, não estar ali sentindo aquela dor. Do contrário, nós vemos casos do espírito que realmente, no trabalho mediúnico, não tem tantos e tantos espíritos que dão o testemunho de que sentiram e ainda estão sentindo os efeitos do desencarne trágico. É a nossa vida anterior, nosso estilo de vida que efetivamente vai determinar se a tragédia vai transcender a dor do corpo físico para a dor do perispírito e a dor espiritual. Ô Flávio, tem uma passagem também muito interessante no livro Senzala, do espírito do tio Henrique, que era um preto velho, que era escravo, mas tinha uma bondade fantástica. E a hora que ele foi afogado, entre aspas, morto, pelo capataz da fazenda, a mando do patrão, ele, ao ser afundado na água, o seu espírito foi desligado antes do afogamento. Então, quer dizer, nem o afogamento, nem aquela situação desagradável do afogamento ele sentiu. Mas eu queria aproveitar para falar para vocês sobre a questão do consolo diante das mortes trágicas. É que durante o sono nós dormimos e, entre aspas, desencarnamos 8 horas. A gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual. A gente sai do corpo, a gente sai da carne. É um desencarne parcial, porque depois no outro dia de manhã a gente volta, ou seja, a gente reencarna de novo. Nesse processo de desdobramento, que a gente sai do corpo, a gente encontra com os nossos parentes que desencarnaram. E esse encontro, ele é tão efusivo que às vezes há um beijo, um abraço, uma conversa, uma orientação, e aquela pessoa que desencarnou diz assim, 6 horas da manhã, você vai voltar agora para o seu corpo, você vai acordar e tem suas lides em nível físico. E eu estou aqui. De repente, amanhã ou depois, qualquer dia, nós estaremos juntos novamente. E a pessoa levanta até alegre, feliz, né? Porque aquilo está no inconsciente, algo muito bom que aconteceu, mas a pessoa não se dá o direito, porque não, eu não posso estar feliz, porque o meu parente morreu recentemente. Mas, a bem da verdade, ele não morreu, ele encontrou com essa pessoa que, em desdobramento pelo sono, foi possibilitado esse reencontro, lhe transmitiu paz, segurança, amor, afeto, carinho, esperança. Mas a pessoa que, entre aspas, não acredita nessa possibilidade, porque eu fico pensando quanto que Deus é generoso, é pródigo, é maravilhoso. Ele não precisa esperar a gente desencarnar para encontrar um ente querido. Seria, talvez daqui 50 anos para um jovem, e no meu caso é mais recente, mas um tempo mais curto, né? Para eu encontrar meus parentes. Basta eu dormir, eu estarei do lado de lá, entre aspas, desencarnado, estarei com meus parentes e amigos, que vão me abraçar e dizer, Aguinaldo, volta lá que você ainda tem um tempo aqui na Terra. Então Deus é tão maravilhoso, tão fantástico, linguagem pobre, porque Deus é mais do que isso, que Ele não espera a gente desencarnar para encontrar com os parentes que nos antecederam nessa jornada além túmulo. Basta te dormir. E aí a gente encontra, e às vezes sonha, um sonho tão claro. Às vezes aquele parente até fala coisa que só ele sabia e comunica coisas que às vezes está na nossa mente. Como é que eu vou encontrar esse documento? Porque agora tem que fazer o inventário e ele não falou. Às vezes ele vem em sonho, entre aspas, num sonho espírita, porque tem vários tipos de sonho, e fala assim, o documento está em tal lugar assim. E no outro dia a pessoa levanta e diz, meu Deus, ele falou para mim, eu vou lá ver, e chega e está lá. Prova em conteste,
de que o espírito sobrevive, que a gente desdobra, que encontra e que a gente recebe essa informação. Então, é uma forma de consolar mesmo aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, nem na doutrina espírita, nem nessas grandes verdades. Mas a prodigalidade divina, a misericórdia, como o próprio Flávio disse, está sempre a nosso favor, não é, Flávio? Sim. Doutor, eu quero deixar um último recado, nosso tempo já tá avançando. Eu quero deixar um último recado para você que está assistindo a gente. Eu não sei se você professa a fé espírita ou você está assistindo esse programa realmente porque você tem uma certa familiaridade com esse tema. Mas eu quero te pedir, lembrando que André Luiz nos ensina no livro Conduta Espírita, no capítulo que fala perante o desencarne. Vamos respeitar este processo importante de cada um no momento da volta ao mundo espiritual, mesmo que seja um desencarne trágico. Então não compartilhe informações referentes a acidentes, não compartilhe informações de tragédias, de indivíduos que foram mortos em confronto, seja com polícia, com outro bandido, nada que atrele a esta tragédia que envolve. Vamos ter respeito para aquele indivíduo que está voltando ao plano espiritual e principalmente pela família que vai começar a partir dali a assimilar todo esse contexto doloroso e importante, mas doloroso. Então, em respeito, não tire fotos de acidente, não passe filmando o acidente, mesmo porque se eu ver eu vou te multar. Então não passe filmando acidentes, não tire fotos. Se você receber num grupo de WhatsApp do seu trabalho, da sua comunidade, da sua família, nem baixe, delete essa informação. Não vamos poluir a psicosfera da Terra com mais tragédia. E se for possível pedir mais uma coisa, ore. Ore por aquela pessoa que está voltando ao mundo espiritual, porque talvez a aceitação ainda não se alojou no coração dela. Olhe pela família para que o desejo de vingança, para que a mágoa e para que o ódio não piore a situação de todo esse contexto. E ore acima de tudo por você e pela tua família, para que caso esteja previsto no teu processo reencarnatório que este tipo de desencarne esteja presente na tua família, que a infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e o manto de Maria de Nazaré possa te envolver e aconchegar o teu coração neste momento doloroso. Bom, Flávio, obrigado mais uma vez, gratidão pela sua presença, foi muito interessante, falando sobre um tema que às vezes é ainda muito mal entendido e desejando que você volte sempre conosco. Um grande abraço a todos e até a semana que vem para nós estarmos aqui com um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.